Que bonitinho o cara da tatuagem. Vai chegar uma filha pra ele, né? Fiel ele demais, imagina. Vai chegar uma filha pra ele, então semana que vem e tal, ele teve que fazer muitos gastos que ele nem pensava. Então ele não pediu um pigmento, então ele não precisa de um pigmento só, então ele teve que optar pelas prioridades dele. Que bonitinho! Mas é só prioridade. Que na hora que ele pediu o pigmento, ele vai chegar muito rápido e ele vai me comunicar, mas ainda não é essa semana, também não é semana que vem. Que bonitinho! Vocês souberem o quanto que isso, se eu for somar, isso ainda é uma coisa supérflua, né? Se souberem o nível de situações que inclusive eles usam filhos, envolvido tudo quanto é gravidade que você puder imaginar, que eu encontrei na beira do caminho, em situações descabidas, que me levou à miséria absoluta, em tristeza absoluta, em condições que estouraram a minha coluna, minhas costas, meu tempo, tudo fora do comum. Situações muito corruptas de pessoas, inclusive fingidas profissionais, inclusive da área da medicina, da área da polícia, da área da justiça. Nossa, que de justiça então! E o que virou sobrar academias e impulsionarem mais academias. A menina contando hoje da lavagem de dinheiro lá de Aracruz, eu virei as costas e falei assim, o que eles arrumaram? A quantidade de academia que proliferou e a lavagem de dinheiro que todos eles estão envolvidos, que engraçado, falavam isso e aquilo, estão tudo é harmonização de tudo quanto é lado, estão tudo igual uns travesti, numa ambição gigante, não sei o que, me contando um monte de coisa aqui, né? Aí quando tem que fazer acerto, tem que depositar o nome de um, no nome de outro, o nome de sei o que lá, e uma lá contando, né? Falando, só tem que ser no Pix dessa, na dona dessa, coitadinha, doentinha da família, tem que ser na conta dessa, na situação que você vai olhando. Ao longo do tempo, aí você fala, já morri, não resolvi, só fiz caridade pro mundo e paguei de palhaça para todo mundo, que sobra só assim que você consegue levar a palavra, entende a palavra, né? O que vira como um reset, alguém pegar, porque podem fazer montagens aí, inconveniência, fazem o tempo todo, o que virou esse descabimento. Aí quer dizer, entre teoria de IA, montagens e blá, 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 até onde câmbios, né, distantes, populações convidam, né, lateralidades entre se assentarem em alturas, profundidades e questões, quando alguma coisa se torna muito mais fácil. Você fala, e eu com isso, você puxa uma arma, vai no tiro da cabeça, quando de munição, você precisa dar só um tiro na cabeça e não ter todo mundo vendo você fazer isso. Não adianta você falar uma coisa que você não faz, né? E mostrar que você não já tinha comprado uma arma e já feito, e até que ponto de ainda tomar nome, de que tá pagando, de que não faz nada, que ainda tá arrastando um monte de demônio que continua até vivos me ouvindo. E nunca mostra a cara deles em momento nenhum, né? Então foi bem complicado lidar com essas condições, inclusive lidar com pessoas que não têm fé alguma e utilizam devoção, tapetinho, essa de tapetinho de 5 vezes ao dia rezando, ou arrastar tapetinho. Essa então foi do cabelo seco, porque eu nunca tinha lidado com situações ortodoxas, né? Ortodoxo. Não tinha lidado com situações ortodoxas, né? O que é um praticante dentro de uma casa. A quem te considere passivo praticante, você cai num aforado qualquer, uma senzala variada. Quem justifica os independentes ou os operadores que não são políticos, não são religiosos, não são cientificíveis, quando em algum momento entre Galileu, nem Galileu, Jesus e Maria mesmo, José, Santíssima Trindade, essas coisas, né? Porque fica tão bonito quando você acha alguns imperativos, não está escrito assim na Bíblia, e você entra em alguns lugares, olha, quem escreveu isso aqui foi ateu? Ou não tirasse isso daqui? Ou onde isso aqui virou tradução, interpretação? Porque revelação mesmo é algo vivo. Mas até que você que se cobre e vive na totalidade dos valores e verbos gerundicisando é outro presente para todo mundo. Cai como um castigo, né? Que sobram ser apóstolos e não tem força para tirar na cruz. Até que ponto eles não acatam uma corrupção política para dizer, porque até que ponto, né? Quando você renasce, o desambiga um pedaço e dizer que a cruz foi mal interpretada, quando sobram-se crucificadores, quem abaixa, ei, mas a gente está crucificando ainda, mas já chegou, o profeta já chegou, o Messias, ninguém sabia, está crucificando mais, né? Oh, é tudo irmão, é tudo amigo, é excesso de amor demais que virou tudo isso, né? Até onde o limite dos buracos, né? Inclusive. E dizer que se um não tem, aí o outro tem que partir do pressuposto, então tem que ter liberdade absoluta e uma regra que se você bota a regra implica que você não obedece regra. Onde eu não obedeço regras, né? Eu não sei marchar como uma tropa, tem que marchar como uma tropa? Quem manda em tropa? Pra que tropas, né?
Onde que é a regra? O que que determina o valor da regra e o trabalho que não é considerado ridículo, já que viados, a quem mulheres e a quem machos, donos e de base descabida e de topo descabido. Então o que que vira? O que que acreditaram como científicos, ateus e religiosos as conveniências? A história não fecha em lugar nenhum. E é tudo tão bonito, né? Quando alguém tem sobra até tanto teletransportáveis, transmutadores, no final das contas, o que é abdução e ressurreição? Porque transmutação, teletransporte, que é correr de um ato, de um fato, desapontar um fato. O que é você justificar a elementaridade transmutável em pacote, em isolado, né? É tudo muito relativo. Então, o que é de fato você atribuir? Eu preciso de um bicho novo, tão diferente. Ou o que naturalizaram e desnaturalizaram como agente intelectual, em que momento você fecha a folha e não tem nem governo nem desgoverno. E agora? E do chão não passa. E não é para roubar, não é para vender, não é para comprar. Tem que acontecer isso, aquilo. Onde que fica essa brincadeira? Porque todo mundo impulsiona que tem que ter sempre um abismo, que assim já é uma condição cósmica, que mesmo que quando chega destitui mesmo. E até que prove o contrário, não teve morte cósmica alguma, teve? Nem até onde a festa do Big Bang, toda essa porcosidade apocalipsível que muito imperam em desordem e desigualdades a quem aponte datar valor alto e caro perante sucateamento, perante alienação, tudo aquilo que já foi falado, né? Conveniência do sentido, mas o sentido ainda é dele, né? Seu ele não tem sentido nenhum. Não que é melhor você comer ele ganhar um embarregamento para tentar melhorar, evoluir ou nem evoluir, que vira o que é causa e efeito. Você voltar naquela condição inicial lá de Maria, ou comecei a falar e parei, quando você tem que pensar que tudo é só uma mulher, ou um corpo, que até que ponto, né, justificar a bunda de Adão, ou o que foi impulsionado como Deus e desdeus, para arrancar da costela, para não falar do útero, não falar da bunda, não falar da responsabilidade do macho. Quebrou e ainda precisou de mais um, ganhou de novo. Né? Em que momento você tem que pensar num processo revelatório muito minucioso perante Deus, ou um Deus único, e ainda quem justifica unilateralidades, ou quando precisa tanto disso daí, num dado momento, aonde somos levados a uma morte absoluta, a um isolamento absoluto, por que acreditamos ou por que não acreditamos, né? Tamanho estímulos a celibatadores, né? O que pedem com jejum? Sacrifício, independente de jejum e estupro total, né? O que impulsiona um datar agente energético, reação comparada, que se faça dizer que não é um momento celibatário, mesmo que um está dentro do outro, a falsidade total que impera, a porcosidade, né? Em que momento você se torna demente, delinquente, você tem que desacelerar, descer no inferno absoluto e pegar todos eles, né? Nem casinha. Eles não pensaram nem um contexto material comum, como que você vai fazer um filho, decifrar um macho, ou uma fêmea em expansão, caminhando para um zen budismo, um QI a mais decifrável, tem uma coisa que se torna conveniente, mas se você poder alinhar as condições do dinheiro e das arrecadações, é onde fica o diferencial que pelado. De fato, ver que existe alguma diferença, até onde responde sim ou não. Ah, pela necessidade faria. Não, pela necessidade isso aqui eu não comi. Pela necessidade eu não vendi. Eu não abri as pernas. Pela necessidade eu não estuprei. Pela necessidade eu não pedofilizei. Então nós vamos dizer o que virou etiqueta, dizer etiqueta de a quem justificar senso crítico como alienação. Prostituição devolvida, alienação, senso crítico, cinismo. Porque o que sobra? Relações tocantes é tudo que eu falo até que prova o contrário. O que é conveniente acreditar, né? A quem justifica isso daí? Ah, não, só é da CIA, só é da KGB, tem isso também, né? Infelizmente, nenhum dos dois. Ou o que é que opera nesses dois? Que eu não fiz ou que já deveria ter resolvido? Porque se fosse inteligência, não seria burrice da merda toda que tá aí. E perguntem todas as outras questões, né? Que aí sobra ainda entre quadrado desquadrado de religioso e quadrado de nazismo ou de judeu, qualquer coisa assim. Porque sobra de fascismo ainda. Porque a gente pega uns que fala, se resolver isso aqui vai acabar naquilo lá. Fica aquele ampulhetamento, né? Se não é comunismo, é capitalismo. Comunismo é capitalismo. Comunismo é capitalismo. Não. Comunista é comunista, o comunismo é uma utopia. Na sua casa não tinha, e na sua casa você não ficou por causa de quê? Né? Que vira algumas questões entre tantos, né? Que se torna, no final das contas,
Você ganha um roteiro novo, você é obrigado a propagar. Que na maioria das vezes você tá no meio do bando de desgraça, de demônio, a maioria não tem nenhuma preocupação com nada disso. Nenhuma. É moda 24 horas, não tá fora prostituição, não tá fora alienação, aliciação, não tá fora bebida, não tá fora droga, e você ainda se posicionar quando a coisa impulsiona você a alquimizar. Modelo padrão, importante, né? Importante. Um joguete bom para se tornar atrativo, para você sobreviver, inclusive, né? Que fizeram medicamentos, já que acham que são humanizados, ou já que acham que são, né, humanizados, não, o que fizeram ser medicamentos, já que fingem ser humanizados, e o que fizeram humanizados, já que fingem medicamentos, até que comprova a farinha, a concentração, o joguete, de quem traduz e protocola a merda. Que alicia o outro, aliene o outro, cobaia o outro, as conveniências foram enganados. Qual a conveniência do açougue, a carnificina tal, a putaria total, não são enganados. Caso, né, qual a gente, inclusive, dizer que a porta fecha, quem que sobra no espectro dimensivo, você tem outro, né? Você não morre, vive. Você leva uma condição de isolamento, você acha a ressurreição, se for o estado original, tem pilar, e se você não tem, você justifica se ser variável, um espaço ou outro, ou um nada, tá bom, tá lá no nada, ó. Com o rabo pra cima, e tá enchendo o saco do estudista por causa de quê? Fica-se essa brincadeira, quando num dado momento você tem que rebuscar a olhar o auto-serpenteamento, que justifique você lutar pela singularidade do um, de não observar. Não existe campo não observável sobre grandezas tais, não existe. Ruim ter protecionismo, ter um capital exterior tal, nunca que uma coisa dessa eu iria partir desse pressuposto para ter um castigo, dizer que você tem que se celibatar para pedir tanto, para duvidar, o que justificou necessidade calórica e condição sentida horrivelmente. Você tem que ter um pacote galaxidável, tem que passar por um teste que não cabe luto, tá? Porta do céu não é brincadeira, não. Tanto que eu falei, né? Hitler é apóstolo.